Olá, meus amados irmãos, é uma honra, mais uma vez, estar reunido aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa palestra que nós temos aqui no canal Jailson HMTV. Toda quarta e domingo, tem vezes que tem problema aqui de energia, queda de internet, e aí nós aí botamos os vídeos na quinta, dependendo do dia que chega energia, ou então na sexta. Mas sempre colocamos na quarta e no domingo, os dias de nós colocarmos nossos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? E você, quem não é inscrito, se inscreva para nos ajudar, nos dar uma força, e não se esqueça de dar o like, tá bom? Muito bem, vamos para as escrituras. Livro do Apocalipse, vamos ler duas escrituras no livro do Apocalipse, que nós temos um assunto muito importante para tratar com vocês. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E depois Apocalipse 6, versículo 1, certo? Vamos ler essas duas escrituras. Apocalipse 5, versículo 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, línguas e povos e nação. Isso é Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Deixa eu ler mais uma vez. E cantavam um cântico, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, línguas, povos e nação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Agora, Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam com voz de trovão: vem e vê. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam como um voz de trovão: vem e vê. Então, baseado nessa escritura, o nosso tema de hoje é: Cristo abriu o selo. E Cristo é o selo. Esse é o tema da nossa palestra hoje. Cristo abriu os selos e Cristo é o selo. Muito bem. Irmãos, entre nós, povo da mensagem, né? Agora, eu quero falar algo aqui bem importante. Existe uma grande confusão entre os pregadores, pastores da mensagem. Grandes confusões. Quando eu conheci a mensagem, nos anos 90, os pregadores, os pastores da mensagem falavam muito contra o sistema religioso lá fora, contra a Assembleia Batista, dizendo que eles estavam errados porque batizavam nos títulos, a Santa Ceia estava errado. Muito bem, mas agora o problema não é mais lá fora, irmão. O problema aqui é agora aqui dentro da própria mensagem. E quando eu falo da própria mensagem, não é a mensagem do profeta em si, porque a mensagem que o profeta entregou é uma mensagem pura e santa. Mas são os pregadores, sabe? Que tá uma grande confusão entre os pregadores da mensagem sobre os 7 selos. O assunto principal é sobre os 7 selos. Veja só, alguns afirmam que o profeta, o 7º anjo, o irmão Branham, tem de ressuscitar numa ressurreição isolada. Aonde eles foram buscar essa ressurreição isolada? Dentro da Bíblia? Dentro da mensagem? Não. Agora, sabe foi quem inventou essa ressurreição isolada? Porque na realidade, essa ressurreição recebeu o nome de pré-ressurreição. Quem inventou isso foi os mormons e foi os adventistas. Eles que inventaram essa pré-ressurreição. E o que aconteceu? Os pastores da mensagem, alguns pastores, pegaram essa doutrina, esse dogma,
esse credo lá dentro do sistema de denominação lá fora e botou dentro da mensagem, estão pregando aí que o profeta tem de ressuscitar. Agora eu te pergunto, para que o profeta vai ressuscitar? Porque a Bíblia diz que no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E agora? Mas eles dizem, não, o profeta tem de ressuscitar numa ressurreição isolada para pregar o sétimo selo, para pregar o novo nome, porque nada foi revelado sobre isso ainda. Mas será que isso é verdade, irmão? E ainda tem outros que diz que os 7 selos serão revelados na grande tribulação. Outros pastores. Então, você veja como está a confusão entre os pastores da mensagem. E tem os mais piores, que nem nesse assunto fala. E por causa que eles não falam desse assunto, o que eles fazem? Eles trazem o movimento pentecostal para dentro da mensagem. O movimento pentecostal, o povo fala línguas estranhas. Nada contra isso, irmão. Nada contra os dons. Agora, devemos saber em que tempo nós estamos vivendo. Qual é a parte da palavra que nós estamos vivendo? Mas esses pastores aí, por causa dessa grande confusão entre eles, não sabem. Aí ficam trazendo movimento de cura divina, de pulo, de grito para dentro da mensagem. Agora, o povo, por não ler a Bíblia, por não ler a mensagem, se envolve nisso. Agora, irmão, eu vejo irmãos, coitado de irmãos, sabe? Irmãos bons, pessoas boas, que sabem que alguns desses pastores estão fora da mensagem, estão errados. Aí eles dizem assim, mas o que devemos fazer? Irmão Jesus, o que eu devo fazer? Aonde eu vou congregar? Aonde eu vou dar o meu dízimo? Veja só, irmão, a mentalidade de algumas pessoas da mensagem. Por falta de ler mensagem bíblica, as pessoas não sabem de nada. Aí esses pastores, que nós temos no nosso meio um bocado de pastor mercenário, que só pensa nos dízimos dos irmãos. Aí aproveita esses irmãos que não têm conhecimento da Bíblia e da mensagem. Agora, irmão, preste bem atenção que eu quero falar. Nós precisamos ver o que é que a Bíblia fala sobre os selos. E nós precisamos ver o que é que o nosso profeta também fala sobre isso. Será que o irmão Jesus está falando é a invenção dele ou está na Bíblia e está na mensagem? Então nós, como pregadores, que queremos pregar a verdade, que queremos ajudar o povo, devemos ter essa percepção para ver o que é que a Bíblia fala sobre o assunto dos selos e ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, fala sobre o assunto dos 7 selos. Porque que você for esperar por alguns pastores, você não vai ver nunca essas coisas, irmão. Irmão, eu moro aqui no Nordeste, na Paraíba. Eu conheço alguns irmãos que são pioneiros da mensagem aqui na minha região. Eles não avançam. Eles ficam naquilo que eles começaram lá em 1990 e até hoje, 2024, com aquele mesmo assunto. Não sai daquilo. Mas por que não sai daquilo? Porque Bíblia e mensagem tem aí. Mas porque não lê, irmão. Não se interessa. Eles preferem perder tempo vendo homens pregar do que... É por isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Não fique no que eu digo. Me escute, mas vá para a Bíblia. Vá para a mensagem. Será que o que o irmão Jesus está falando está na mensagem? Será que aquilo que o irmão Jesus está falando está na Bíblia? Vá lá, vá atrás, examine. Mas o povo, a maioria não faz isso não, irmão. Tudo que os pastores fazem no púlpito, eles aceitam aquilo e pronto. E são homens pregadores, são pioneiros. Mas veja a condição. Mas vamos tomar as escrituras.
Vamos tomar a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre os selos? Vamos lá. Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos tomar as escrituras. Vamos tomar a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos ver o que é que o nosso primeiro mensageiro, Paulo, fala. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que é que as escrituras falam aqui, ó. Isso aqui está falando dos selos. Em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 3. Agora, continuando em Efésios capítulo 4, verso 30. Olha o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro falando. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Na mensagem, o que é o Espírito Santo? Parágrafo 47, o irmão Brana disse que esse selo aqui, de Efésios capítulo 4, verso 30, é o 7º selo. Isso foi o irmão Brana que disse, o profeta que disse, que esse selo aqui, que Paulo está dizendo assim, ó, não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui está no plural, selados. Mas o irmão Brana vem e diz que esse selado, quando se cumpre no dia, vem durante as eras se cumprindo, mas quando chega no dia da redenção, o profeta disse que Efésios 4, 30 é o 7º selo. Parágrafo 47 da mensagem, o que é o Espírito Santo. Muito bem, vamos adiante para Apocalipse capítulo 7. Livro do Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Vamos tomar as escrituras e vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre o selo. Porque, meus jovens, meus irmãos, os pregadores não estão nem aí para essas coisas. Uma boa parte, graças a Deus, que sempre tem uns que se dedica a ensinar essas coisas. Porque, irmão, tudo já foi revelado. Não tem nada em oculto, está tudo revelado. Agora, depende de cada um de nós pregadores. O profeta disse, estude as fitas. Porque através dela, vocês receberão a revelação. Primeiro selo, parágrafo 9. Mas o importante, o problema é que a maioria dos pastores não quer saber disso. Uns sabem o que, é que eles estão fazendo? Estão trocando a mensagem por teologia. Estão estudando teologia aí. E são aqueles pastores dinossauros, pastores antigos da mensagem, que agora estão trocando a mensagem por teologia. Formado em escatologia, PhD sabe, nisso aí. Nada contra, mas você trocar a revelação pela teologia? Ah, meu irmão. Apocalipse capítulo 7, versículo 2, diz assim: e vi outro anjo. Esse outro anjo é Cristo, irmão. Esse outro anjo é o Senhor Jesus Cristo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Esse selo, o profeta de Deus, irmão Brana, disse que é o 7º. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Esses 4 anjos são os 4 ditadores: Mussolini, Stalin, Eichmann e Hitler, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3 dizendo: não danifique a terra e nem o mar, e nem as árvores, até que sejam assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus. Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Agora, vamos continuar.
capítulo 9 de Apocalipse, verso 4. Olha o que as escrituras dizem, as escrituras. Eu queria pegar aqui do versículo 1 até o versículo 4 para a gente entender o texto. Para a gente entender o texto e ver o que está acontecendo no nosso tempo, irmão. E viu o quinto anjo tocar sua trombeta e viu uma grande estrela que caiu do céu na terra. E foi dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça, do poço escureceu o sol e o ar. Olha aí, olha as profecias. Veja aí que isso aqui, irmão, não é algo futurista, não. Isso tem cumprimento. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder como poder que tem de escorpião da terra. Esses gafanhotos, o profeta explica na mensagem da frente da trombeta, que são demônios espirituais. Uns dizem por aí que esses gafanhotos são helicópteros. Não. São demônios espirituais. E verso 4. E foi dito que não danificasse a erva da terra, e nem a verdura alguma, e nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Irmão, isso aqui já está acontecendo. Hein? Quantos homens que não têm o selo de Deus, que não têm o batismo com o Espírito Santo, está sendo atormentado por esses espíritos? Mas como, irmão Jailson? Ora, a palavra, irmão. O ensinamento, eles ficam agoniados com aquilo. Eles tentam querer combater aquilo, mas eles sabem que aquilo é verdade, então eles ficam aperreados, atormentados. E como eles não têm como provar que você está pregando a verdade, eles começam a atingir a sua vida pessoal. Eu digo isso por mim. Foi dito que não fizesse dano à erva da terra, e nem a verdura alguma, e nem a ave alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Quantos pastores e pregadores dessa mensagem, irmão, que está com a Bíblia na mão, aqui, ó, com a Bíblia e com a mensagem do profeta, estão sendo atormentados por esses demônios. Isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque eles não seguem o protocolo profético que foi estabelecido pelo profeta de Deus. Eles querem seguir homens. Eles querem seguir a doutrina nicolaíta. E aqueles que não seguem a doutrina nicolaíta são perseguidos, porque o profeta diz que o nicolaísmo é a perseguição. Ele diz isso. Muitas pessoas da mensagem estão esperando a perseguição. Ei, irmão, antes do arrebatamento, sabe, irmão Jailson, vai ter uma perseguição com a noiva. Irmão, essa perseguição já deu início. E você quer ver que quando essa perseguição chega para você, você diz, mas irmão Jailson, mas eu não sou perseguido. Então comece a pregar a verdade. Tome a mensagem profética do jeito que ela é, para você ver que os pastores começam a perseguir você. Vá ao seu pastor e diga, pastor, olha aqui, ó, isso aqui que o irmão Branham está dizendo. O irmão Branham disse que a gente precisa de algo maior do que cura divina. Ele disse que a gente precisa de fé de rapto para os trovões. Ele disse que a gente precisa de fé de rapto para ser arrebatado, porque ele disse que o que nós temos não é suficiente. Ele disse que a fé de rapto está nos trovões. Vá falar isso para o seu pastor para ver o que ele disse. E para você ver que começa uma perseguição em cima de você. Ah, meu irmão, a perseguição já começou. E quando ela começou, o sétimo anjo estava na terra ainda. Então aí está, irmão. Veja o que é que a Bíblia fala sobre os selos. Agora, vamos tomar o profeta. Nós lemos a Bíblia. Nós vimos o que é que a Bíblia fala sobre os selos. Agora, nós precisamos tomar o sétimo anjo, o nosso profeta, em ver o que é que ele fala sobre isso.
E você tem de tomar a escolha agora. Você vai ficar com o sétimo anjo ou vai ficar com esses pastores nicolaítas que só pensam em dinheiro, nos dízimos dos irmãos? Irmão, nada contra o dízimo. Eu não estou falando aqui contra o dízimo. Eu estou falando a maneira que esses pastores da mensagem, uma boa parte desses pastores estão pregando sobre o dízimo. Irmão, aqui no meu estado tem pastor aqui que diz, e eu já escutei isso, e tem irmão que sabe disso. Olha, o crente, o irmão que não for dizimista, não tem nem direito de usar o banheiro da igreja. Isso, onde está isso na Bíblia? Onde está isso na mensagem? Hein? Mas eu já vi isso aqui na boca de um pastor nicolaíta aqui dentro. Irmãos passando necessidade e pedir ajuda lá o ministro, e o ministro dizer que não pode ajudar porque o irmão não dá dízimo. Meu Deus. Agora, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: irmão Jailson, e ele perguntou que eu fazia parte de alguma igreja. Eu disse: não, eu faço parte da mensagem. Ele disse: da mensagem? Aí ele parou: quer dizer que o senhor crê no irmão Brana? Eu disse: sim, eu creio que o irmão Brana é o sétimo anjo. Ah, irmão Jesus, eu também já participei da mensagem. Foi, irmão, foi. Mas eu saí da mensagem. Por quê, irmão? Aí ele começou a me contar. Eu disse: irmão, o senhor já leu as mensagens do profeta? O senhor, na época que o senhor era da igreja da mensagem, o senhor tinha quantas mensagens do irmão Brana em casa? O senhor lia as mensagens? Então, quando eu comecei a mostrar a ele o que é que o profeta falou sobre dízimo, o que é que o profeta falou sobre ajuda, o que é que o profeta falou sobre aquilo, isso, ele ficou parado. Ele disse: meu irmão Jair, eu nunca escutei isso quando eu estava dentro da igreja da mensagem. Tá vendo aí, irmão? É isso que não me faz sair da mensagem. Eu saí das igrejas da mensagem. Dos tabernáculos da mensagem eu saí. Mas da mensagem não saí, porque a mensagem é pura. O sétimo anjo, o irmão Brana, foi um homem de Deus. E eu não quero entrar em mais detalhe, porque o assunto não é esse. Mas essa é a realidade. Esses são os pastores que nós temos aqui. Pastores veteranos, pastores dinossauros, desse jeito aqui no nosso país. Mas agora, vamos tomar o profeta. O que é que ele falou sobre o selo? Mensagem em sua presença. Mensagem em sua presença. Ele pregou essa mensagem no dia 9/9/1962. Em sua presença, parágrafo 2. Mas antes de eu ler o parágrafo, deixa eu ler um texto das escrituras aqui, que isso é interessante aqui. O que é? Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 5. Veja o que é que a Bíblia diz. Depois você vai ver o que o profeta está falando, hein? Aí você vai entender o selo. Porque Cristo abriu os selos. E Cristo é os selos. Como pode, irmão Jailson? Ele abriu os selos e ele seu os selos. Vamos ver. Apocalipse capítulo 5. Versículo 1. Olha o que aqui a escritura diz aqui, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora, vamos tomar a mensagem. Em sua presença, de 62, do dia 9 de setembro de 1962, parágrafo 2. Olha o que o profeta fala sobre o selo. Isso aqui é muito importante, irmão. Olha o que ele diz. Agora, nós iremos somente tão logo eu possa. Eu anunciarei quando nós provavelmente começaremos. Eu tive alguns telefonemas esta tarde para saber quando nós começaremos nestes livros ou nesses capítulos. Eu penso, se o Senhor permitir, eu quero tomar da próxima vez que nós começamos nos 7 selos de Apocalipse e os 7 selos naturais. Olha o que o irmão Brana está dizendo.
nos 7 selos do Apocalipse e nos 7 selos naturais. É por isso que a Bíblia diz que o livro estava selado com 7 selos por dentro e por fora. Vamos ver o que ele diz mais. Então, se nós concluirmos esse tempo, tomaremos os 7 selos na parte de trás, que na Bíblia está escrito fora. Mas no original, o profeta tomou o original grego, é por trás. Aqui, ó. Os 7 selos na parte de trás do livro, para ver agora. Isso pode tomar um pouco de tempo. Veja, há 7 selos que são abertos, e as 7 pragas, as 7 trombetas, todos aqueles 7, e aqueles selos que nós poderemos tomar em primeiro lugar, mas então na parte de trás do livro que está selado com 7 selos. Os selos naturais e os selos por trás do livro. Aqui está, irmão, aonde os pastores fazem confusão. Eu vi um pregador muito famoso pregando sobre os selos. Ele disse, não, o selo é isso. Porque ele só vê só o que está escrito nas escrituras, só os 7 selos naturais. Mas ele não consegue ver os 7 selos por trás do livro. Os 7 selos naturais e os 7 selos espirituais. É o mesmo selo, mas em etapa diferente. É isso que precisamos entender. Vamos continuar com a mensagem do profeta. Senhores, é esse o tempo? Dia 30/12/1962, parágrafo 206. Rapaz, muitos vão dizer assim, irmão Jailson, o senhor está ficando maluco, irmão Jailson, dizer que os selos naturais e os selos espirituais? Essa palavra espiritual eu que estou usando, o profeta usou por trás do livro. Os selos selados por trás. E os 7 selos natural. Ele usou isso na mensagem em sua presença. Olha o que ele diz aqui, ó. Senhores, esse é o tempo, parágrafo 206. Olha o que aqui o profeta diz. Agora. Você recorde quando isso foi dito lá? Os sete anjos para as 7 eras da igreja. Agora, isso concorre exatamente nestes 7 selos sobre os quais viremos falar. Os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegamos a esse tempo, são os 7 selos escritos. Estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Olha o que é que o irmão Branco está dizendo. O irmão Branco está dizendo que os selos são os 7 mensageiros. Mas isso aí, irmão, é só a parte natural. E essa parte natural, Cristo abriu. Cristo revelou. Mas aquele que está escrito por trás é o próprio Cristo. Meu Deus. Olha, os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegamos a esse tempo, são os 7 selos escritos. Estão escritos dentro da Bíblia. Não é o que está atrás, não. É o que está escrito. Estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Aí diz assim, mas ali estão outros selos. Peraí, qual outro selo, irmão? Por isso que a Bíblia diz que o livro está selado por dentro. O dentro é os selos naturais. E por fora, e por trás, aí é o selo espiritual que é Cristo. E Cristo vem e abre esse selo natural que está escrito nas Escrituras para você saber o que é aquilo. Meu Deus. Vamos adiante com o profeta. Vamos agora para... A gente leu 62. Vamos voltar aqui para 61, porque o profeta fala algo bem interessante. Dia 30 de junho de 1961, no livro das 70 semanas de Daniel, página 28. Página 28 é na mensagem a instrução de Gabriel a Daniel. Parágrafo 63. Olha o que é que o profeta diz. Tudo isso que eu estou falando aqui, irmão, está falando dos 7 selos escritos, da parte natural do selo.
E depois vou falar da parte de trás, que está por fora, que é Cristo. E Cristo, ele abriu o selo, ele revelou isso, os mistérios, e depois ele é o selo. Meu Deus. Irmão, aí você diz, mas irmão Jailson, o senhor é um gênio. Não, eu faço aquilo que o profeta disse, estude as fitas. E como é que eu faço, irmão Jailson, para estudar as fitas? Pegue um assunto, pegue um tema, e pegue as mensagens, e vai ver o que é que o profeta falou sobre aquilo. Ele diz assim, estude as fitas, porque através delas vocês receberão a revelação. Então, procure um tema, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, e veja o que é que o profeta ensina sobre isso nas mensagens. Aí você vai ver que eu não sou gênio nenhum, eu apenas estou fazendo aquilo que o profeta disse. Diga só o que está nas fitas. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era. Então o primeiro selo foi Paulo, o segundo selo foi Irineu, o terceiro selo foi São Martim, o quarto selo foi Colomba, o quinto selo foi Lutero, o sexto selo foi Wesley e o sétimo selo foi Branham. Mas isso aí é os sete selos na parte natural. Porque na parte espiritual, quer dizer, o que está por trás do livro, o profeta disse na mensagem à frente de trombeta que o sétimo anjo é mensageiro do sétimo selo. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era em que era estamos vivendo. O espírito da era, a igreja da era, Apocalipse 10, no final encontramos que quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo parado em pé na terra e no mar, com sua mão levantada ao céu e com o arco sobre a sua cabeça, jurando por aquele que vive para sempre e sempre. Aquele tempo tem terminado no último selo. Muitos conseguem ver o sétimo selo sendo o irmão Branham, só a parte natural, mas creio que Laodiceia não terminou. Creio que o tempo não terminou, porque eles não conseguem ver o selo por trás da Bíblia, por trás do livro. Eles só veem o que está dentro do livro, mas não o que está por trás do livro. E espere até que chegamos a esses selos e veja onde está este selo. Após você encontrar a 70ª semana, então você verá onde os selos, o tempo tem terminado, a redenção é terminada. Ele agora é leão e juiz. Meu Deus. Hoje você for adorar Cristo como cordeiro, ele não recebe essa adoração não, mano. É vã. O que tem de pastor e o que tem gente da mensagem adorando Cristo como cordeiro, isso já passou, isso terminou, isso foi durante as eras. Ele agora é leão, ele é rei, ele é juiz. Ele é rei para aqueles que recebem ele como rei e juiz para aqueles que rejeitam a sua palavra da hora. Ele é vosso salvador esta manhã, porém um dia ele será o vosso juiz. Instrução de Gabriel a Daniel, parágrafo 63. Olha aqui, o profeta falando da parte natural do selo. Hein? E aí, meus queridos? Vamos adiante com a mensagem do profeta? Vamos tomar o profeta, vamos ver o que é que ele fala mais. Mensagem porque tiveram que ser pastores do dia 21/12/1964. Por que tiveram que ser pastores? Tradução de Goiânia. Parágrafo 263. Olha o que é que o profeta diz. Olha aqui a parte natural. Por que tiveram de ser pastores? Olha o que é que o profeta diz. Quando aqueles 7 mistérios. Quais os mistérios? A gente depois vai ler na Bíblia. Quais os mistérios que o irmão Branham chamou de 7 selos naturais? 7 selos que estava escrito. Porque tanto os mensageiros quanto esses 7 mistérios é a parte natural do selo. E essa parte natural do selo já foi revelada. Agora você precisa entender o que está por trás do livro, que é a parte espiritual do selo, que é Cristo.
Quando aqueles 7 mistérios, aí o profeta diz, aí reticência, aí diz assim, ali, através daquelas 7 eras da igreja, havia 7 mistérios escondidos. Vou repetir mais uma vez. Parágrafo 263 da mensagem Porque Tiveram que Ser Pastores, do dia 21/12/1964. Quando aqueles 7 mistérios, reticência, ali, através daquelas 7 eras da igreja, havia 7 mistérios escondidos. Agora, vamos ver esses 7 mistérios. E esse 7 mistérios já foi revelado e o último já tá em cumprimento. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Vamos ver. O profeta disse que durante as 7 eras tinha 7 mistérios. Durante as 7 eras. 7 mistérios. E a Bíblia ensina quais os mistérios. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi 4 animais que diziam, com voz de trovão, vem e vê. Verso 2. E olhei e eis um cavalo branco. Aqui o mistério. Agora, me prove na Bíblia, me prove dentro das escrituras, que esse cavalo branco é o anticristo. Mostre apenas um texto, onde Paulo ou os profetas do Antigo Testamento, ou Tiago fala, olha, aquele cavalo branco é o anticristo. Por que você sabe que esse cavalo branco aqui é o anticristo? Até 1960, o profeta achava que esse cavalo branco aqui, de Apocalipse 6, era Cristo. Por quê? Ele tinha aprendido com o ensinamento do livro que ele tinha lido da Igreja Adventista. Mas quando chegou a 63, que os selos da parte de trás foi manifestado, aí disse, não, esse cavalo branco é o anticristo. Me dê uma base da Bíblia, uma Bíblia. Você pode até procurar texto, mas por que você pode procurar texto? Por causa da mensagem do profeta do 7º anjo, que te dá dica para mostrar que esse cavalo branco é o anticristo. Então isso aqui foi um mistério, o primeiro mistério, que já foi revelado. Agora, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que treinasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Aqui está, o segundo mistério. Aqui, esses 4 cavalos, é o anticristo cavalgando durante as eras da igreja. Agora, versículo 5, diz aqui no versículo, e havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer ao terceiro animal, vem ver, e olhei e um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Isso aqui foi o tempo da indulgência, lá no tempo de Lutero. Por que você sabe disso, irmão? Porque o profeta revelou. Mas isso aqui é só a parte natural dos 7 selos. Vamos adiante. Vamos adiante. Versículo 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olheis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Olha aqui, isso aqui foi tudo revelado pelo 7º anjo. E o profeta vem, diz que o profeta faz um paralelo de Apocalipse 6 com Mateus 24, ele diz que também Jesus falou isso também. Jesus também abriu o selo. Vamos aqui agora para o versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha aqui. Isso aqui é o 5º mistério. Quem é essas almas que estão debaixo do altar? O profeta vem e diz, foram aqueles que foram mortos por Hitler, Stalin, Eichmann e Mussolini na Segunda Guerra Mundial.
Hein? Agora vamos lá. Versículo 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei e que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou negro como saco de silícia, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, e verdes abalado por vento forte. Sexto selo. Isso aqui, irmão. Isso aqui se cumpriu tanto quando na Segunda Guerra Mundial, através dos 4 ditadores, e também quando o último Papa a ser coroado, João Paulo VI, foi para Jerusalém. Entrou pela primeira vez em Jerusalém. Mas por que eu sei disso? Porque tudo está revelado na mensagem. Agora, isso aqui, irmão, é a parte natural do selo. Agora, Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se no céu quase por meia hora. O sétimo selo também é o sétimo mistério, o 7. Então esse 7 mistério veio correndo durante as eras. E esses 7, todos os pastores da mensagem, irmão, eles sabem que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Mas como eles não conseguem ver o selo por trás das escrituras, por trás do livro, eles só vê só a parte natural. Eles ainda estão crendo que o sétimo selo ainda vai se cumprir. Mas o sétimo selo já se cumpriu, já foi aberto. Meu Deus. E quando aquele 7 mistério, ali através daquelas 7 eras da igreja, havia 7 mistérios escondidos. E o último mistério era quem? Era o sétimo selo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo é a manifestação do Filho do Homem. E isso não está para o futuro. Isso está lá para trás e se cumpriu. Hoje nós estamos sendo beneficiados pelos cumprimentos. Estamos sendo beneficiados pelo cumprimento que se cumpriu da abertura do sétimo selo, irmão. Estamos debaixo do sétimo selo. Agora, eu quero ler a mensagem, um paradoxo, do dia 17 de janeiro de 1965. O profeta pregou várias mensagens, nós só temos 2 traduzidas, mas o profeta pregou várias mensagens com esse tema. Eu quero ler aqui o parágrafo 68 e 70. Olha o que ele diz. Mensagem, um paradoxo de 1965, parágrafo 68 ao 70. Veja o que o profeta diz. Ao que ele diz aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui não é irmão Jesus falando, não. Isso aqui é o profeta dizendo. Agora, somos ensinados em Apocalipse capítulo 6. Por isso que eu li aqui, ó. Os 7 mistérios no capítulo 6 e o capítulo 8 de Apocalipse primeiro. Somos ensinados em Apocalipse capítulo 6, eu creio, sim, capítulo 6, sobre os 7 selos, que deveria, reticência. O livro é selado com 7 mistérios ou 7 selos, Apocalipse 6. O livro é selado com 7 mistérios ou 7 selos, Apocalipse 6. E no último dia, Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, nós encontramos que Laodiceia, o último mensageiro da última era, e durante o tempo da sua profecia, que os 7 selos seriam revelados. Aqui está aberto, mas o correto é revelados. Então, capítulo 6 e o capítulo 8, verso 1, eles estavam em mistério. Mas em Apocalipse 10 eles são revelados. É por isso que quando o anjo forte, Cristo desce com o livro aberto. Durante as 7 eras da igreja, o livro estava fechado. Mas quando termina a era e a vinda de Cristo acontece, ele desce com o livro aberto. Os 7 mistérios. Aí o profeta diz, ele diz assim, os 7 mistérios, no plural, depois ele diz assim, ó, o mistério sétripo. Ele está falando do último mistério, que havia sido deixado de fora. De fora o quê? Por trás. No original grego é por trás. Em cada era foi deixado algum desses de fora. Os reformadores não tiveram tempo de cuidar disso. Aí tem pastor, irmão,
que tem a cara de pau, eu vou dizer assim, a cara de pau, que para segurar as suas doutrinas falsas que eles inventam dentro da mensagem, eles dizem que os apóstolos conheciam os trovões. Isso é mentira do diabo, irmão. Em cada era foi deixado algum deles de fora. O reformador não teve tempo de cuidar disso. Nos dias de Lutero, ele só pregou justificação pela fé. Ele se foi e eles fizeram uma igreja. Depois veio o Wesley, que pregou santificação. Ali estava. Então vieram os pentecostais. Mas temos a promessa de acordo com Apocalipse 10, de acordo com Malaquias 4, Lucas 22, 17, assim por diante, que tem que haver um Efésio para isso. Em Efésios é você voltar para o original, voltar para o princípio. Há uma promessa, amigos. Deve vir um Efésio, que esse mistério sétimo da palavra, esse mistério sétimo é a vinda de Cristo, é o sétimo selo. Que este mistério sétimo da palavra de Deus deve ser revelado. E é na era de Laodiceia que isso acontece. Eu creio que estamos aí. Esse aí é lá no tempo do profeta, irmão. Meu Deus. Cristo abriu o selo, a parte natural. Mas Ele, Cristo, é o selo na sua plenitude. Veja que coisa. Irmão, eu quero fazer uma pergunta. Estamos quase perto de terminar a nossa palestra. Mas eu quero fazer uma pergunta. Agora, o profeta disse que Apocalipse, capítulo 6, ali estava os mistérios, mas era no capítulo 10 que esses mistérios seriam revelados. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu li a mensagem, o paradoxo do dia 17 de janeiro de 1965. Do parágrafo 68 e 70. Que você não sabe disso é porque você não tem a mensagem, você tem de ler a mensagem. Agora eu quero fazer uma pergunta. Apocalipse 10 já se cumpriu ou vai ainda se cumprir? Apocalipse 10 já se cumpriu ou vai ainda se cumprir? A maioria dos pastores não sabe que aquele anjo forte, Apocalipse 10, é Cristo. Mas o problema está no cumprimento. Uns dizem que vai ainda se cumprir. E dizem que tem que se cumprir quando o irmão Branham ressuscitar numa pré-ressurreição. Isso aí é falso. Quem crê nessa doutrina está recebendo a marca da besta potencialmente. E tem uns, irmão, que ainda vai para o extremo, que diz que Apocalipse 10, a descida do anjo forte, se cumpriu quando Jesus nasceu lá em Israel, lá em Jerusalém. Irmão, o profeta William Branham ensina 3 coisas que nós não podemos fazer. Ele ensina isso na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 72. Ele ensina 3 coisas que não podemos fazer. O que são as 3 coisas que a gente não pode fazer? Nós como pregadores. Interpretar mal a palavra, aplicar mal a palavra e deslocar mal a palavra. Aí tem pastor que pega a palavra do dia e desloca ela, interpreta mal e aplica mal e leva lá para o nascimento de Jesus, lá no 1º século. Isso é uma falácia, irmão. Automaticamente esse pastor já está com a marca da besta e acha que está com o selo de Deus. Me desculpa, mas eu tenho que falar essas coisas. Então, aonde foi que Apocalipse 10 se cumpriu? Vamos lá. Eu vou nem ler Apocalipse 10 porque vocês conhecem a escritura. Eu vou ler a mensagem onde o profeta disse que se cumpriu o Apocalipse 10. Porque durante as eras, capítulo 6, tinha 7 mistérios. Mas os 7 mistérios que também no capítulo 6 de Apocalipse é revelado em Apocalipse 10. O irmão Branham ensina isso na mensagem O Paradoxo de 1965. Leia a mensagem, meu pregador. Qual a atração sobre a montanha? Do dia 25 de junho de 1965. Parágrafo 147 ao 148. Vamos lá. Olha o que o profeta vai dizer onde vai se cumprir Apocalipse 10.
Para aqueles pastores que dizem assim, não, o anjo forte se cumpriu lá quando Jesus nasceu, lá em Jerusalém, lá em Belém. Vamos ver o que é que o profeta diz. Parágrafo 148. Ele diz: o que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Ele fez uma pergunta. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Aquele monte que ele subiu e os anjos vieram e arrebataram ele lá, que fica lá em Tucson, no Arizona. Aí ele faz uma pergunta. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido. De Apocalipse 10, 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia que o Filho do Homem há de ser manifestado. Então aí, aonde se cumpriu o Apocalipse 10? Para alguns pastores, não, o Apocalipse 10, quando o anjo forte desceu, foi o nascimento de Jesus lá em Belém, lá em Jerusalém. Mas o profeta está dizendo que Apocalipse 10 se cumpriu no Monte Pôr do Sol em 1963, irmão. Essa é a mensagem. Agora, eu quero ler aqui o último parágrafo, para a gente encerrar a nossa humilde palestra. Ao nascer do sol, parágrafo 201, eu vou usar aqui a tradução de Goiânia. Dia 18/4 de 1965, ao nascer do sol, parágrafo 201. Olha, o profeta diz aqui, 201, ao nascer do sol. Cristo abriu os selos. E Cristo é os selos. Recorde, o poder vivificador observe, tem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Para aqueles que dizem que os 7 selos vai ser abertos na grande tribulação, o irmão Branco está chamando ele de mentiroso. O irmão Branco está dizendo aqui, ó. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Que foi aquilo? Foi o acaso, a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos prediz que isso sucederia. O poder vivificador fez que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, olha aí, o qual tenho dito que está nessa coluna de fogo, o poder vivificador permite que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabem. O mundo. Mas muitos pastores da mensagem também não sabem não, irmão Bruno. O que era, e nós, os que estávamos vendo de maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Mas muitos pastores da mensagem não vê de maneira correta. Aí diz, não, aquilo ali foi uma aparição, aquilo ali foi um evento, aquilo ali, porque eles não estão vendo de maneira correta. Vê vocês? Foi ele que abriu esse selo. Ele é esse selo. Porque toda palavra é Cristo. E Cristo é o selo. Oh, glória a Deus. Olha aqui. O livro selado por dentro e por fora. Por dentro e por trás. Por dentro tinha os mistérios. Aí o de trás se manifestou, veio para revelar o que estava por dentro das escrituras. E Cristo é os selos que foi aberto. Então, o que foi a abertura dos selos foi a revelação de Jesus Cristo. Irmão, que Deus nos ajude. Tem hora que eu falo certas coisas, mas eu tenho que falar isso, irmão. Eu não falo isso, não é para atingir ninguém, isso não é contra a pessoa de ninguém. Isso é doutrinário.
Nada pessoal a ninguém, mas é doutrinário. Então, irmão, que Deus nos ajude. Então, aí está. Cristo abriu o selo e Cristo é o selo, tá bom? Que Deus nos ajude. E você que já não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá o like, tá bom? E os irmãos que já é inscrito, é só compartilhar e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira, estamos novamente aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês.